Meus amigos, começando de novo. Esse é o Espaço a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo a Ana Tivolani. Como eu disse, a Ana foi uma das principais, uma das pessoas importantes, principais da nossa que publicamos em 2017, o livro Vampiro, tá certo? Que é uma antologia de contos vampiros, onde homenageamos os 120 anos do... Ana, você tem que virar sua câmera para você. Sim, Isso, sim. conseguiu. Boa noite, que prazer imenso te ver. Prazer te ver de novo também, Arthur. Quanto tempo, né? 2017. 2017, né? Você estava apavorante, cheio de bichos no corpo inteiro, É, eu estava olhando aquelas fotos outro dia. E né? você estava com aquela lente de vampiro, estava muito legal também. Pois é. Para quem não sabe, gente, o lançamento do livro foi muito legal, né? A Ana estava toda de preto e cheia de insetos na roupa, insetos de plástico, mas depois eu publico até uma foto nossa no Instagram para todo mundo ver, né? E foi o primeiro dia que eu coloquei lente vermelha. Eu nunca tinha usado lente na minha vida. É mesmo? Nossa, você Sim. estava tão tarde que eu jurava que você já tinha usado várias vezes. Nada, eu nunca tinha usado. Aí tinha uma menina que me ajudou a colocar, eu gastei mais de meia hora para colocar em cada olho, né? E aí, só porque foi a primeira vez, eu fiquei 12 horas de lente. O olho ficou desse tamanho, vermelho, de verdade, né? Mas foi aquele lançamento foi muito bom, né? Foi Foi. inesquecível. Aquele lançamento foi sensacional, né? Foi um esforço coletivo, né? Todo mundo se mobilizou e no final foi uma festa muito boa. Foi. E eu falei quando eu comecei a live que você foi uma das pessoas mais importantes no livro, que você coordenou basicamente toda a função de todo mundo, onde você não deixava ninguém pisar fora pisar na bola, né? Criou os É, conceitos corretos, fez um trabalho fantástico. eu queria muito, sabe? Aquele foi meu primeiro conto publicado. E eu Ah, queria muito que aquele livro saísse, né? Então isso me ajudou aí ter essa energia toda para coordenar e pedir para cada um fazer uma coisa. Porque eu queria muito ter aquele conto publicado. Eu gostei de escrever o conto, eu gostava do tema, então eu queria muito. eu falo sempre da antologia Vampiro, estou sempre com ela na mão, né? Gosto muito, acho que foi um trabalho perfeito. E acredito até que realmente criamos a família Vampiro aqui, né? É, eu acho que sim, muita gente ficou, né? Mas a gente ainda mantém contato, assim, não diariamente, porque cada um tem sua vida, mas o grupo ainda está lá, né? Tem bastante gente, eu acho legal também. Com certeza. Eu já entrevistei aqui o Oscar Nestares, o Humberto Lima, o Vitor. É, Vou eu entrevistar vi. agora dia 3 a Camila. Então, várias pessoas do livro já passaram por aqui nesse bate-papo comigo. Uhum. O Humberto, de São Paulo, inclusive, a gente faz muita leitura beta um do outro, sabe? É muito Uhum. legal. Ah, legal. Vocês Mas tentam vamos, desenvolver uma colaboração, então, né? vamos falar de você. É. Quando nós lançamos esse livro, você já estava morando na Itália. Já, eu já estava morando na Itália, eu morava em Brecha. Agora, no momento, eu estou morando em Portugal. Pois é, você está morando em que cidade de Portugal? Eu estou morando em Viana do Castelo, é mais ao norte, né? É perto do Porto, Ah, eu falei com todo mundo que você estava em Lisboa, mas é mais ao norte, então. mais ao norte, mais ao norte.
Eu não gosto muito de cidades tão grandes, assim, como Lisboa, e como Porto também. Então, eu escolhi uma cidade um pouquinho menor, mas que tem tudo, que é do jeito que eu gosto, assim. Sem tumulto, mas tendo toda a infraestrutura. Que legal. Eu não conheço Portugal, mas por que Europa? Olha, são muitos motivos, assim. Eu vou começar a só falar, vou começar citando uma coisa que a minha mãe sempre me falava, né? Quando eu falava de ir para o exterior, a minha mãe falava assim para mim, ah, mas você vai para o país dos outros ser maltratada por ser estrangeira. E aí isso me ajudou a pensar o seguinte, na verdade, o único país do mundo onde eu já fui maltratada foi o Brasil. Então começou daí, assim, eu viajei bastante, né, antes de morar fora, eu viajei bastante e eu fui percebendo isso, assim, que nos outros países eu estava melhor do que no Brasil, porque no Brasil me xingaram de requeijão por eu ser branca, já as pessoas no Brasil, tem um cachorro grande, né, que você já deve ter visto as fotos, né, Arthur? Não. Pessoas no Brasil, elas tipo, olhavam o cachorro e reagiam assim como se fosse um monstro, como se estivesse passeando com um monstro na coleira, né? É diferente, assim, na Itália, tipo, a reação é super positiva, todo mundo quer colocar a mão no cachorro, todo mundo dá comida na boca do cachorro, sabe? Essas coisinhas assim, eu nunca me senti muito em casa no Brasil, apesar de ser onde eu nasci. Mas por causa dessas coisas assim, no Brasil, infelizmente, aposto que algumas mulheres já vão se identificar aí com essa experiência negativa. No Brasil, eu já levei um tapa na bunda, bem dolorido, assim, ou seja, era para sacanear, não era para nada, era só para tirar só para humilhar mesmo, sabe? Sim. Então, essas coisas todas foram me fazendo querer sair. E aí começou essa política, nunca foi muito legal e ficou pior, né? Aquela época da Dilma lá, que estavam querendo o impeachment da Dilma. Eu achei que fosse ser pior, eu estava com medo que o Brasil levasse um golpe militar mesmo, que virasse uma ditadura. Felizmente não aconteceu. E aí foi aí que realmente eu decidi sair. Foi mais quando chegou nesse ponto aí do impeachment da Dilma, eu achei muito incerto e aí decidi sair. Você mora fora há quantos anos? Eu moro desde 2016. 2016? Uhum. Não. Muito bem. Mas vamos falar agora um pouquinho da sua obra. Você está inscrito? Olha, depois que eu virei mamãe, né? Talvez você tenha Aham. visto. E já pela segunda vez. Ah, Então, depois que nasceram os filhotes, eu tenho escrito muito menos, tá? Eu tenho mais trabalhado só. Inclusive, eu fico triste, porque eu trabalho nos textos dos outros e não consigo escrever os meus. Eu vou lendo as histórias das pessoas, eu vou pensando, nossa, putz, que história legal, cara. Eu queria estar escrevendo também, mas eu não tenho muito tempo para escrever. A última coisa que eu escrevi foi o conto na antologia Contos de Tarô, do Rodrigo Vinholo. do Rodrigo, também participei. Foi. Eu escrevi com um bebê de 5 meses, eu escrevi à noite, assim, enquanto eu estava amamentando, eu escrevi um pouquinho todo dia. E assim eu consegui botar esse conto junto. Escrevi também uma outra história que foi publicada em inglês, numa antologia também. Também escrevi nesse esquema, amamentando bebê, escrevendo todo dia um pouquinho. E olha, eu vejo que tem uma pessoa aqui perguntando se eu trabalho na produção de livros. Sim, o Vampiro, ele foi um começo de carreira para mim. Eu entrei em contato com a editora do Vampiro, né, que era a Empírio, No Empírio. e fiquei amiga também do Oscar, tá, que foi uma pessoa que me deu muita força para começar essa carreira. E sem ele, acho que eu não teria começado. E aí eu comecei a ser revisora, tá? Porque o Oscar percebeu que eu era leque, que eu conseguia ver os erros assim, conseguia ver bastante coisa em relação à consistência, não só erro de ortografia e gramática, mas
a consistência da história e tudo mais. E aí ele me deu força para começar e aí eu entrei nesse ramo. Aí editei vários livros para... Editei, que eu digo, é que eu tenho o hábito, assim, eu tenho muito contato com inglês, e em inglês, em vez de chamar revisão, se chama edição, né? A correção. Mas, voltando para o português, então, eu revisei muitos livros para Empírio, vários mesmo. Trabalhei com muitos clientes particulares também, pessoal da Escola Superior de Propaganda e Marketing e outros. E, e foi, então, o começo de carreira para mim. E só que, infelizmente, aí depois que começou essa pandemia, que o real deu uma despencada frente ao euro, infelizmente eu tive que diminuir um pouco a minha atuação no mercado brasileiro, porque ganhar em real e viver em euro não estava dando, sabe? Aham. Eu acabei me dedicando mais ao mercado estrangeiro. Obrigada pelos parabéns, Marisa. A Marisa é da Academia Juiz de Fora de Letras e também membro da LEI, da Liga dos Escritores de Juiz de Fora. Uhum. E é professora, pesquisadora aqui em Juiz de Fora. Mas, então, assim, você tem feito edição na Europa. Sim, eu tenho. Eu edito qualquer tipo de texto, tá? Eu tenho até um perfilzinho lá no site de freelancer lá chamado Fiverr. Não sei se alguém já viu, mas eu tenho perfil lá. Lá eu ofereço a edição rápida, ou seja, eu edito até 1.000 palavras em 24 horas para a pessoa. Quando eu estava sem dois bebês, eu até consegui editar mais. Agora eu Uhum. limitei a 1.000 mesmo. Quando eu estava sem o segundo bebê, eu editava umas 3.000 por dia. Então, eu tenho perfil lá, tá? Lá eu aceito qualquer tipo de texto. Tem me vindo mais trabalhos em inglês. Recentemente, um dos trabalhos que eu notáveis assim, que eu fiz, que eu gostei muito, que foi significativo, foi a tradução de um livro do italiano para o inglês, que é um livro de uma pessoa que está procurando a irmã dela, é a Rosa Malcheri. A irmã dela, quando nasceu, foi vendida pelo pai, Yeah. no esquema de corrupção na Sicília da década de 60. Então, aconteceu alguma mutreta lá, por assim dizer, que o pai vendeu o bebê. E aí a irmã da bebê, né, que foi vendida, agora, hoje em dia, ela procura por essa irmã, né, perdida. As duas se chamam Rosa, tá? Yeah. Uma é a Rosa Maria, que é a que está procurando, e a outra é a Rosa Antonina, que está sendo procurada, porque foi vendida quando era bebê. E aí a Rosa Maria escreveu um livro e fez um curta-metragem, que é para expor essa história, né, da irmã que foi vendida quando era bebê, no tráfico de crianças. E ela está fazendo uma tradução aí desse livro para o mundo, para poder espalhar para o maior número de pessoas possível e tentar encontrar, tentar que essa história vá parar na irmã, né? Que a irmã leia ou veja e reconheça e entre em contato com a família. E eu tive o prazer aí de fazer a tradução desse livro do italiano para o inglês e também as legendas do curta-metragem, que vai para o Festival de Roma. Que legal, muito legal. Muito bom. Eu acho que isso é importante. De repente a pessoa vai conseguir se achar na leitura, né? Esperar que ela leia. Que ela leia, que ela se reconheça, porque a irmã, realmente, a família toda quer muito conhecê-la. É, é uma experiência fantástica, Marisa. É um negócio interessante isso, né? Mas com relação assim a mercado editorial de Brasil e da Europa, o que você tem a dizer para a gente? Olha, o Brasil estava naquela situação, né, com várias livrarias grandes fechando e parecia que estava indo de mal a pior, mas ao mesmo tempo aconteceu de várias editoras independentes se sobressaírem, né? Por Sim, exemplo, uma que eu vejo muito, fazendo muita coisa, é o Sebo Clepsidra. Tem várias outras que conseguiram sobreviver nesse meio.
Então, olha, eu vejo muito trabalho legal sendo feito no Brasil, sabe? Então, eu acho que eu não sou especialista em mercados, eu não sei avaliar o mercado exatamente. Não. Eu sei que eu vejo, tá? No Brasil eu vejo muitos livros legais sendo feitos. Em inglês, é claro que o mercado é maior, tá? Não tem comparação. Tem muito mais editoras, tem muito mais visibilidade, é muito mais fácil conseguir, né, manuscritos para editar em inglês, porque tem muito mais demanda. Isso não tem comparação. Mas até não por uma questão de país, mas pela questão do número de falantes da língua, né? Tem gente que fala inglês no mundo do que fala português, infelizmente. Apesar de nós temos aí vários países, né, que são Sim. lusófonos. Mesmo assim, ainda tem mais gente que fala inglês. Inglês já é meio que a língua internacional, né? Então tem mais demanda naturalmente por esse lado aí. Pois é. Mas e português de Portugal? Que coisa difícil. Olha, Portugal, eu eu. não me Ah, quero ler, sabia? como é Pelo que é? seguinte, eu entendo perfeitamente. Se eu tiver que traduzir o português de Portugal para o inglês, eu vou traduzir perfeitamente, mas se eu tiver que escrever no português de Portugal, eu vou escrever para várias palavras que eles não usam. Não só, pois é, não só. Eu tive artigos meus científicos, meu artigo da minha tese de mestrado, minha tese de doutorado, também foram publicados em Portugal. Mas eu acho interessante porque a revista pede autorização para traduzir para o português de Portugal. No português, você lendo, a Marisa está dizendo ali que é só falar sem vogal, né? Mas eu acho assim, às vezes tô vendo televisão em casa, né? Eu tô vendo televisão italiana, televisão francesa, não tem problema nenhum, legal. Eu vou ver uma televisão portuguesa, eu vivo cutucando a Ângela, Ângela, o que que falaram? O que que falaram? Porque eu não entendo. Eu não consigo seguir, né, a fluência do português de Portugal. Ele tem um pouco, eu acho, né? Isso é minha opinião pessoal, assim. Eu acho que ele tem um pouco da pronúncia do francês, né? Eles não falam, por exemplo, que, eles falam que, porque, em vez de falar porque, eles falam porque. Aham. Então, eu acho que é um pouco puxado para o francês. Essa é a minha impressão, assim. Então, mas depois que você ouve por um certo tempo, assim, você pega rápido a cadência da língua e você consegue entender melhor. Isso me aconteceu até com o italiano. Logo que eu fui morar na Itália, eu não sabia nada de italiano. Mas Ah, deu assim, um mês, eu já consegui entender assim 70% do que eles diziam, porque eu já tinha entrado na minha cabeça o ritmo da língua, então eu conseguia reconhecer as sílabas que eles estavam dizendo, e como tem muitas palavras que são semelhantes, eu consegui entender aí uns 70%. E o português de Portugal é muito mais parecido, obviamente, com o português brasileiro do que o italiano, não é? não, com certeza. E coisa de uma semana você se acostuma com a cadência da língua, com a sonoridade e começa a entender tudo. A questão é só o vocabulário mesmo, assim. Tem várias palavras que eu não sei ainda falar no português de Portugal, então eu cometeria vários brasileirismos se eu me metesse a escrever para portugueses. Então, por isso, isso é uma coisa que eu ainda não me meti a fazer. Apesar de que eu cheguei a ter o prazer de publicar em duas antologias portuguesas, mas era que elas não eram dedicadas só a escritores portugueses, elas eram para lusófonos em geral, que eram as antologias. Eu até vou citar a pessoa, gostaria de fazer essa homenagem a ele, que ele infelizmente faleceu. Era o organizador das antologias da Sui Generis, tá? Então, infelizmente, tivemos essa perda aí, era o Isidro, tá? Uhum. Fiquei muito triste quando eu soube, porque era realmente uma pessoa aí de muita iniciativa, organizou muitas antologias, era um doce de pessoa, muito fácil de tratar, sabe? E apaixonado aí pela literatura, mas infelizmente aí tivemos essa perda. Eu não tenho detalhes de como é que foi, foi
em meio à pandemia do coronavírus, mas não sei se foi essa a causa. Mas fiquei muito triste aí. Entendi. A Ceci Barbosa Campos, que é presidente atual da Academia Gestora de Letras, ela tem um contato muito grande com o pessoal da literatura de Portugal, de Lisboa. E ela está sempre publicando com eles aí, entendeu? E participando, inclusive, de palestras. Essa semana mesmo ela falou, teve uma palestra dela falando da Conceição Evaristo. Uma palestra, numa semana, não sei o que foi, um evento em Portugal. Mas eu ainda não tive. Eu participei de um concurso ano passado, mas não fui classificado. Eu mandei um conto, um conto da pandemia, mas não foi classificado. Foi um conto difícil de fazer, inclusive, que pediram um conto de 20 a 30 páginas. Nossa, bastante. Muito grande, né? Muito grande. Sabe? Novela Meu também. nome é quase. Né? E assim, o conto não foi classificado, mas foi legal, foi uma experiência boa. Você participou de outras antologias, além do Contos de Tarô e do Vampiro? Olha, eu participei de várias já. Eu participei de uma de terror, que foi a primeira e única. Eu tenho medo do meu próprio conto. Ah, Foi aquela 3 horas e 33, Hora do leio Demônio. inglês. Isso. A primeira vez que eu escrevi um conto, eu fiz uma besteira, que eu tinha mandado ele para uma outra antologia antes, e não foi aceito, e eu fiquei sem entender por quê, porque eu achava que estava legalzinho. E Ah, era porque, na hora de mandar, tinha ficado faltando o parágrafo final do texto, por nossa, uma questão de formatação. Mas isso, coisas de iniciante, né? Essa foi a segunda antologia de que eu participei. E aí, eu por causa desse participei. detalhe, foi recusado pela primeira, mas depois foi aceito pela segunda, esse texto de terror aí, da Hora do Demônio. Aí depois, o que que eu fiz? Contos para um Mundo Melhor, eu publiquei também. Eu já estou até meio que perdendo a conta, assim. Teve a Contos de Tarô, teve, deixa eu ver, teve a em inglês lá, que era da Fiction Vortex. Eu já perdi a conta. Você sabe que na Contos do Tarô, Hum, eu quase não participei. Eu combinei, aceitei com o Rodrigo Ortiz Vinholo de participar, e eu não conseguia escrever, eu não conseguia de jeito nenhum colocar a ideia para fora, eu não conseguia imaginar o que escrever, sabe? Eu li o conto do Humberto, eu li o conto de mais alguém que o próprio Rodrigo me mandou, e assim, faltando acho que 2, 3 dias para encerrar o envio, eu consegui escrever e mandei, sabe? Mas foi. Eu mandei um e-mail para o Rodrigo pedindo desculpas, que eu não conseguiria participar, sabe? Foi um negócio assim, terrível. E de repente deu certo, eu consegui. Ficou uma antologia maravilhosa, né? Eu tenho, inclusive, o tarô. eu comprei também o baralho. Eu comprei. O baralho aqui, o livro está para livro, outra estante ali. Mas foi um negócio, um trabalho muito bonito aqui. Foi muito legal. Né? Foi sensacional. Era uma proposta bem diferente, assim, né? Tinha várias regras para escrever o texto, era bem legal. Lembrei de mais duas, que são justamente as portuguesas, da Sui Generis, né? Foi uma sobre amor, que eu participei, e a outra que eu escrevi um texto para minha filhinha, que foi uma de outono. Ah, que legal. Sua filha está com que idade agora? A minha filha está com dois anos. E tem E um. o irmão tem 6 meses. Que legal, muito legal. Sua filha nasceu na Itália. Na Itália. O filho nasceu, É, é, o filho nasceu em Portugal. meu filho é português, minha filha é italiana. Meu filho é italiano também, né? Porque eles Sim. têm a ascendência do pai. Então, o meu filho é italiano e português, e a minha filha é italiana, e eu preciso ainda registrá-lo como brasileira, ainda não Não, registrei.
Mas você tem ascendência italiana, né? O Tivolani ou o Tivolani do marido? O Tivolani é do maridão, é do marido. Né? Eu peguei, eu fui à moda antiga, eu casei e coloquei o nome do marido. Entre outros motivos, porque eu tinha um nome muito grande, que eu queria tirar alguns sobrenomes mesmo, aí aproveitei, já tirei, coloquei do marido. Eu tinha. Não, e virou um ótimo nome como é que chama? Um nome artístico, né? É bom porque, então, eu comecei a usar esse sobrenome, mesmo ele não sendo meu, justamente porque tem pouca gente. Porque Ana já é um nome tão comum, né? E ainda se o sobrenome é tão comum também, ninguém ia lembrar. Então, por isso que eu adotei como meu, o Tivolani. Pois é. Você tem algum assim, plano imediato para esse resto de ano? A pandemia na Europa está menos, mais flexível, vamos dizer assim, que aqui no Brasil, né? Nós ainda estamos tendo problemas ainda. Aqui também, né, assim, que também não deixou de ter problema, não, porque a tal da variante Delta aí está tendo casos, né? Então não está tão tranquilo. Aqui está um pouquinho mais tranquilo porque nós estamos no verão, né? Em geral, no verão, com a temperatura um pouquinho maior, essas infecções respiratórias se transmitem um pouco menos, né? Então, só por isso que no momento a gente parece que está mais tranquilo. Mas, infelizmente, eu acho que quando chegar aí o inverno, eu acho que vai ser difícil de novo. Então, Pois é. até porque a vacina não impede a transmissão, né? Então, bom, vamos evitar assuntos polêmicos. O que eu ia falar Você está falando. a gente teria que estar tendo mais cuidado, inclusive com as pessoas vacinadas, porque como a vacina não impede a transmissão, quem está vacinado, tudo bem, está protegido de ficar com sintomas graves, mas ainda pode transmitir. Então, Claro. para Ontem, liberar geral. ontem eu fui para academia de tarde e tinha três pessoas treinando sem máscara, sabe? E eu reclamei, falei, olha, a minha preocupação maior é que eu sou médico, eu trabalho no CTI, eu tenho contato com Covid, eu estou vacinado, eu já tive Covid ano passado, mas eu transmito. Então, se eu tiver alguma coisa aqui, vocês estão sem máscara, eu estou de máscara, eu não tiro de jeito nenhum. Entendeu? Aí todo mundo colocou a máscara rapidinho, sabe? Falei, pelo menos a gente consegue, quem sabe, talvez conscientizar desse jeito, né? Mas tem muita gente abusando, fazendo confusão. Então, eu escrevi algumas coisas na pandemia. Fiquei mais preso em casa, né? Eu escrevi muito. Gente, eu tô vendo que vocês estão falando que eu sou meiga, eu tô ficando feliz aqui que eu pareço meiga. Eu sou. As meninas adoraram você. Estava conversando aqui a Alice e Marisa Timpone. A Alice, ela tem um trabalho que chama, um livro dela que chama Mulheres de Pulso, só de aldravias, que são pequenos poemas minimalistas de 6 versos, uma palavra em cima da outra, não pode ser uma frase na vertical. E essas mulheres de pulso, cada uma delas fez uma tatuagem da sua aldravia no pulso. E a Alice fez um trabalho fantástico com isso. E é uma pessoa que domina, né, a arte da aldravia. Então, nós todos na Liga já fizemos aldravia, inclusive com a organização da Alice ano passado, fizemos uma antologia, uma coletânea de aldravias. A gente fez no WhatsApp. Cada um fazia uma aldravia, o outro tinha que fazer a aldravia com a última palavra da aldravia que apareceu. E nós publicamos um livro com 1.330 aldravias. Esse livro aqui, ó. Elos de Aldravia. Então, é lindo ele. Nossa, muito bom, que livro lindo. É muito bonito, né? Então, todo mundo mexeu com a aldravia. Ficou muito legal o trabalho, né? E a Alice está conosco aqui, ó. Por isso que ela falou que você é uma mulher de pulso. Foi ela e a Marisa falando que você é uma mulher de pulso, né? Gostaram do seu trabalho, porque, inclusive, assim,
a questão de ter filho pequeno e estar trabalhando, eu acho bastante complicado, né? É difícil, é difícil. Inclusive pela falta de sono, né? A falta de sono dá uma derrubada aí na concentração, mas eu tô lutando, tô aqui firme, mulher de pulso. Quantas horas em Portugal? Olha, em Portugal agora deve estar perto de meia-noite, porque nós estamos mais do que vocês. Então, nós começamos, aqui era 11h30 e agora eu já não sei que É, horas são, cara. aqui são 8 horas. Então é noite. Mas foi até bom porque eles estão dormindo, senão seria impossível conversarmos. Aham, muito legal. Planos para o futuro. Importante pensar nisso. Em Eu termos realmente literários. eu quero crescer nessa carreira de edição, né? Meu sonho é chegar numa editora grande mesmo, assim, uma Penguin, quem sabe um dia. Quem sabe na próxima década, pelo menos. Ah, Não, então, esse é o meu plano. Eu quero avançar nessa carreira. Estou conseguindo aos pouquinhos, assim. Quando as crianças crescerem um pouco, vai ficar mais fácil, né? Vou ter mais tempo para trabalhar quando eles estiverem na escola. Então, vai ficar a tendência é eu conseguir avançar mais, realmente. E, por enquanto, assim, eu estou no mínimo possível, né? Só para não parar, para não deixar perder aí o impulso. Mas quando eles forem para a escolinha, eu vou conseguir fazer muito mais. Então, eu espero realmente crescer aí na carreira. manda aí, Marisa. A Marisa falou que fez uma aldrabia para você. Opa, que lindo. Esperar ela mandar para nós ali. Quando nós lançamos O Vampiro, eu tinha publicado o volume 1 da Mansão do Rio Vermelho. Lembra dele, né? Né? Pois Uhum. é. Depois eu lancei o 2, e aí eu fiquei enrolado para lançar o 3, inclusive por questões financeiras. E Aldravia para você. Meiga Mulher, Magia Vida, Dedicação Múltiplas. Isso é uma Aldravia. Amei. Muito obrigada. Adorei. Depois eu te mando no inbox lá. Mas Muito isso que eu ah, inspiro. Assim, muito bom saber que é isso que eu inspiro quando as pessoas me veem, quando as pessoas me ouvem. É realmente muito bom saber ler essas palavras. sim, eu acho importante, acho legal isso, né? Você sempre inspirou todo mundo, Obrigada, Arthur. né? Mas eu estava falando, aí eu lancei o 2 e não consegui lançar o 3, até por termos financeiros mesmo. E de repente, esse ano ele sai. Ele sai em novembro, se Deus quiser. E você vai lançar ele publicado em Físico, papel, mesmo sim, físico? sim. Que aí eu completo a trilogia, vai ser legal. Outra aldravia para Ana. Ana, mãe vampira. Doce produção requintada. É muito Ah, bom. outra, as duas são deliciosas. Muito Eu obrigada. vou fazer um livro para você daqui a pouco, né? Mas e um livro maior, um romance? Eu tenho 70 mil palavras escritas já, só que eu não sinto que a história está madura ainda. Eu não sinto que Ah, ela. Sinto que tem coisas ali que eu ainda preciso desenvolver na minha cabeça. Então, eu comecei a. O que me deu a ideia para o livro foi até o meu conto do vampiro, tá? Mas os personagens não são o mesmo, não é a mesma história. Mas foi quando eu escrevi o conto do vampiro que eu comecei a pensar em escrever o livro. E aí teve um ano que eu fiz o NaNoWriMo lá, que é o National Novel Writing Month. Eu participei com um amigo
e consegui aí escrever essas 70 mil palavras, mas empaquei porque eu sinto que ainda tem muitos plot holes, muitos buracos na trama, então eu preciso amadurecer para escrever. E aí eu entrei nessa fase de mamãe, né? Aí deu uma desanimada boa, né? Então não sei, acho que talvez também é um projeto para a próxima década. Eu Pois consegui é, ter um livro. eu acho que é uma coisa assim que a gente não pode se obrigar tanto, porque é um prazer, né? Depois você fala assim, não, eu tenho que produzir um livro para amanhã. E você não vai fazer, porque esse trabalho está parado, porque você precisa pensar nele, você precisa ter, sei lá, ter um feeling ali para poder acabar a história. Eu já tive comigo essas coisas, de parar Exatamente. e não conseguir evoluir. De repente, pá, bateu e acabou. Pois é, não dá. E tem que ser um prazer mesmo, porque quando você. Eu já tentei fazer isso, eu já tentei sentar e escrever pela obrigação de escrever. Não sai nada muito bom, né? Quando você não está com a inspiração. Eu acho que pelo menos não saiu. Fica uma coisa insossa, forçada, não fica muito legal. Então tem que ser realmente uma coisa mais intuitiva e mais inspirada mesmo. E tem as palavrinhas do Neil Gaiman, né? Que eu gosto muito dos discursos dele, via de regra, né? Mas eu lembro bastante desse trecho, né? Que ele fala assim: você tem que escrever o que você quer escrever. Porque se você escrever o que você quer e você não conseguir vender para ninguém, ninguém comprar, pelo menos você tem aquilo para você, que era uma coisa que você queria fazer. Agora, se você escreve exclusivamente para vender e ninguém compra, aí é um fracasso total, porque aí você não tem nada. Porque você nem escreveu uma coisa que você gostava e nem conseguiu vender. Então, aí você está no zero, realmente. Mas se você escreve uma coisa que você quer, que você sente, que você precisa colocar aquilo para fora, aí pelo menos você tem aquilo para você. É uma coisa que você gosta, que você fez para você. É, eu acho que a coisa de escrever, a Marisa dizendo que Nélida Pinhon diz que a inspiração chega quando assentamos para esperar. Tudo bem. É, eu acho que a coisa de você se obrigar a escrever, nós temos casos disso na literatura brasileira, por exemplo, que o cara escrevia muito bem, de repente ele resolveu ficar comercial, e no comercial ficou horrível, né? Então, não vou nem citar quem é, mas nós temos pessoas assim que, enquanto escrevia pelo prazer de escrever, as histórias eram melhores. Depois que começou a escrever só com o intuito comercial, o negócio ficou feio, ficou ruim. É o que eu tendo a achar também. Mas é claro que exceções sempre vão existir, né? Então deve ter alguém aí que escreve por obrigação e escreve maravilhosamente bem. Mas não é o meu caso. Não, tem nem exceções. Tem que escreve um livro por dia, né? Você consegue também, assim, que fique claro também que eu não acredito naquela inspiração que é quase uma psicografia, que te desce o santo e você sabe, você sai escrevendo. Isso aí é raro, às vezes acontece, mas é raro. A inspiração você tem que também chamar por ela, né? Você tem que ficar lá pensando naquela história que você quer escrever e tal. E aí você acaba se inspirando por estar pensando naquilo, né? Mas para você estar se animando a pensar muito naquilo, é aí que eu acredito que tem que ser uma coisa que você goste, né? Porque senão sendo exclusivamente por obrigação, eu acho que acaba não saindo uma coisa tão legal. Você acaba não se inspirando tanto ao pensar naquilo. Não sei, acho que eu fui meio vaga, mas espero que tenha dado para captar a ideia assim, que eu estou tentando transmitir. Não, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é por aí. Eu não tenho método de escrita, eu não tenho assim, todo dia eu tenho que sentar 1 hora por dia, de 7 às 8 para escrever. Eu não vou fazer nunca na minha vida isso. Sabe? Eu vou escrever a hora que der tempo, eu vou pintar a hora que dá tempo, eu vou ter vontade. Eu não tenho essa coisa de ficar, né, como o pessoal fala, não, tem que fazer roteiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não faz nada disso, entendeu?
é muito mais solto minha vida, né? A literária, pelo menos. O resto não é. né? Eu sempre vi você falando isso, assim, que você não tinha uma rotina fixa, assim, de escrita. E eu admiro muito a sua produtividade, Arthur. Eu fico impressionada, na verdade. Você faz. Você quer escrever, você vai lá, escreve, publica, e eu acho sensacional, cara. Eu queria conseguir. Eu queria conseguir sair do livro. Você já escreveu milhares. E eu admiro muito isso, viu, Arthur? Admiro muito a sua produtividade, o seu pique. Você faz, você cuida dos escritores, e você faz aqui essas entrevistas com a gente, e você escreve, e você ainda é cirurgião e tudo mais. Eu fico admirada, Arthur, tiro o meu chapéu. Eu tenho muita coisa guardada, sabe? Eu tenho muita coisa guardada que está, inclusive, assim, datilografado, sabe? Nem Sei. digitado não está podendo trabalhar aquilo no computador, eu preciso digitar aquilo tudo. Mas tem coisas imensas guardadas. Eu escrevi a vida inteira, né? Então tá por aí guardado. A lista está dizendo que eu não durmo, quase não durmo mesmo, não. Mas tá bom. Tudo aí escondido, então. Tem coisa escondida, tem coisa guardada, bom. Né? Mas as crianças não estão incomodadas se você está falando, você está longe de. Eles estão no quarto dormindo, né? Porque já é tarde. E eu vim pro quarto deles, na verdade. Não, Dois dormem no meu quarto, por enquanto, porque são muito pequenininhos. E é mais fácil até para mim, eu não tenho que ficar levantando para mudar de quarto quando alguém acorda, quando alguém chora. Então, acaba que eles estão no meu quarto dormindo e eu estou no quarto deles. Aqui, os móveis de criança. desde... Muito legal isso. Tem E uma aí, ideia de até quando você fica em Portugal, não? oi? Você tem uma previsão de até quando você fica em Portugal? Olha, eu vou ficar indefinidamente. Assim, Ah, é? não é o melhor país do mundo, também não é o pior, né? É difícil, né? Uhum. Ficar todos os seus defeitos e vantagens, né? Aqui fico muito decepcionada com a burocracia, que é pior do que a do Brasil, tá? O Brasil é mais avançado em burocracia do que Portugal. E com um pouco de que inclusive eu vejo na burocracia, tá? A burocracia de Portugal é machista, além de tudo, tá? Porque, pô, eu digo isso porque eu sou casada e tudo querem fazer no nome do meu marido. Não importa se sou eu que estou tomando a iniciativa, sabe? É no nome dele. Eu pedi o crédito no banco e a aprovação do crédito foi mandada no nome dele. Então, detalhezinhos assim que eu acho chatinhos, mas é pouca coisa, assim. De resto, é um país com clima bom, é um país que não é violento, não tem um inverno tão rigoroso assim que chegue a atrapalhar. Você não tem que tirar camadas e mais camadas de neve para poder conseguir estacionar seu carro em casa, nem nada desse tipo. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, sim. Então, só se me aparecesse alguma oportunidade de trabalho dessas assim maravilhosas para ir morar em outro local é que eu sairia. Mas por enquanto nem estou nesse pique, né? Como eu expliquei, eu estou mais desacelerada por causa das crianças. Então, estou mantendo o mínimo para não parar, não perder o pique. Então, mas vai guardando essa energia literária aí para quando as crianças forem para a escola, você conseguir colocar para fora e publicar bastante para a gente aí. Ué. Com certeza. Tá certo, eu não vou te prender muito mais não, por causa das, inclusive das crianças. Né? Mas a Marisa está dizendo que horror, machismo é muito triste. Né? Mas isso a gente já tem no Brasil também, né? Já tem lugares aqui no Brasil que onde o machismo impera, não tem jeito. E acho que não é lugares, é em pessoas, né? Eu acho que tem pessoas que têm não só o machismo, mas preconceito exacerbado em tudo. Então, a gente tem umas coisas ainda para vencer nesse mundo. Né? Então, eu estou falando, não vou te prender muito mais não, porque você está com as crianças aí. Foi muito bom conversar com você. Bom demais. Vamos ver se a gente lança outro vampiro, então, ué. Eu adorei também o papo, Arthur. Foi um prazer, realmente. Me chame Muito bom. mais vezes.
você tiver sem entrevistado, pode me chamar que eu gostei. Ah, que bom. Vamos conversar mais sim, ué. Excelente. Ótimo. Amanhã eu vou lançar outro e-book, não sei se você viu. Não, Amanhã eu ainda não vi. vou lançar um e-book que eu botei o nome de A Sogra. É um episódio familiar onde tem, inclusive, uma complicação de uma cirurgia que a sogra faz, e é considerado erro médico. Eu marquei um lançamento amanhã às 18 horas. Inclusive, como ver. Legal. E para quem quiser conhecer aí, eu vou fazer meu jabá, né? Já que eu estou aqui, algumas pessoas gostaram. Quem quiser conhecer meu trabalho, ou até entrar em contato por algum motivo, eu tenho o site com o meu nome, tá? Então, meu nome é Ana com 2 N's, Tivolani, né? Tivolani.com. Então, quem quiser dar uma olhada. Estou no Facebook também. No Facebook eu estou com o nome invertido, tá? Tivolani Ana. Mas acho que dá para encontrar de toda forma. Dá Quem sim. quiser contatar, será muito bem-vindo. Excelente. Muito bom. Agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, mesmo fora da hora, altas horas aí já para você com sono, tentando, querendo dormir, com as crianças querendo dormir, né? Então, muito obrigado. Tá? Foi um prazer imenso te rever mesmo à distância, né? O último encontro nosso foi em 2017, olha que absurdo, né? Tá certo. Muito prazer, muito bom. Gente, fica... Também venha Oi? visitar a gente. Quando você vier à Itália, venha para Portugal também visitar a Se gente. Deus quiser, o ano que vem. Eu quero ir ano que vem, de todo jeito. Nossa, né? Tem inclusive parentes que tiveram Covid na Itália que eu preciso rever, sabe? Então eu quero muito ir italiano que vem. Tá bom, então. A gente Tá bom? espera aqui visitar a Alguma gente. mensagem para quem está nos vendo aí? Além dos seus endereços? Desculpa, eu não entendi, Arthur. Alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Ah, fiquem firmes aí nessa pandemia. Acho que não demora tanto assim para normalizar. Acho que ano que vem. Escrevam, escrevam tudo que eu não consigo escrever. Se quiserem, eu reviso. E força, força aí, pessoas. Muito obrigada pelo carinho, tá? Pelas aldravias. Eu realmente adorei, fiquei muito feliz com as palavras. É uma coisa que eu vou me lembrar para sempre, com certeza, desse dia, dessas palavras que dedicaram a mim. Então, muito obrigada aí pelo carinho. Muito bom, que bom. Obrigado a todos que participaram dessa nossa entrevista. Obrigado, Ana, que se dispôs a isso. E aqui a gente encerra mais uma entrevista do Espaço Entrevistas da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Até a próxima. Beijo. Obrigada pelo espaço. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.